Meus irmãos, hoje no canal eu quero trazer mais um grande amigo meu para esse bate-papo que a gente está trazendo para o canal. Há mais ou menos 12 anos atrás, eu viajava para o Nordeste para uma viagem onde eu estive pregando em alguns lugares do Ceará e em alguns lugares também do Piauí, em um período que eu tive a oportunidade também de visitar o campo missionário no interior do Ceará, principalmente, e no interior do Piauí. E em uma oportunidade em que eu estive em Fortaleza, nós fomos a um culto numa casa, e lá eu encontrei um menino, um rapaz muito novo. Ele era o pastor daquele culto, daquele pequeno rebanho, e ele já estava ali fazendo a obra de Deus, correspondendo ao seu chamado, vivenciando aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. E aquele menino era o Isaías Joca, esse amigo nosso que eu tenho o prazer de trazer aqui hoje no canal. E eu conheci o Isaías há praticamente 12 anos atrás, sobrinho de um outro grande amigo nosso, que é o pastor Alexandre Joca. E de lá para cá, nesses 12 anos, nós temos tido alguns períodos em que nós temos servido a Deus juntos. Esse período de agora, o período presente, tem sido dessa forma. A gente tem servido ao Senhor juntos e temos planejado corresponder ao chamado de Deus para aquilo que Deus tem na vida da gente no futuro. Isaías, eu queria começar te perguntando, que você começasse falando para a gente hoje, há 12 anos atrás, quando eu conheci aquele menino, ainda menino, acho que tinha 18, 19 anos, já não era mais tão menino, mas era um menino ainda, e já estava ali pastoreando um pequeno rebanho ali em Fortaleza. E eu não sei se naquele momento você já vislumbrava no teu coração uma questão missionária, uma relação assim com a obra missionária, com o chamado missionário. Eu sei que ardia no teu coração o servir a Deus e o corresponder ao chamado, ao fazer a obra. Mas eu queria que você contasse para mim, para a gente, para todos nós, quando que foi que Deus despertou no teu coração a primeira vez essa questão missionária? Qual é a primeira lembrança que você tem assim quando Deus te falou a primeira vez sobre a questão missionária? Então, quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor. Grato, Marcelo, por estar aqui com você. Essa oportunidade tão única de nós compartilharmos aqui experiências que eu tenho plena convicção que vai inspirar você. Certamente nós estamos falando aqui para pessoas jovens, né? Moças, rapazes que sentem uma chama em seu coração arder para a realização da obra de Deus nesse tempo que é tão desafiador. É interessante lembrar que quando você se remete a 12 anos atrás, a gente está falando aí dos anos mais ou menos aí de 2009. 2009. Né? Exatamente o ano de 2009. Mas que eu estava ali naquela pequena congregação da região metropolitana de Fortaleza, que eu já vou passar alguns detalhes daqui a pouco. Mas com quanto à chama, né, missionária, a chamada de Deus, isso ocorreu aí pelo menos 2 anos antes, mais ou menos. 2007. Isso, 2007. A chamada missionária ou a chamada para a obra de Deus? 2007 para 2008. Em 2007 foi a chamada para a obra de Deus. Eu lembro que eu fui separado dentro da Assembleia de Deus, né? Os assembleanos conhecem muito bem isso daqui. Eu fui separado para ser auxiliar da palavra. E eu quero lembrar aqui que o Isaías ele é filho da irmã Gláucia. A irmã Gláucia é uma mulher extremamente missionária, pregadora. Sim. Já esteve rodando em muitos lugares do sertão do Ceará e também esteve pregando nos Estados Unidos. E ele é sobrinho do pastor Alexandre Joca, esse amigo nosso que é pastor em Tianguá, no interior do Ceará, e que também já pastoreou nos Estados Unidos.
Então a família do Isaías, eu acho que outros tios também são pastores? Não. Não, basicamente é tua mãe e teu tio. Sim. Mas o Isaías ele já foi criado nesse ambiente, inflamado por pessoas com chamados e que pregavam a palavra de Deus, né? Isso aí. E assim, eu fui, então, voltando, separado para auxiliar da palavra. E quem que separou? Quem separou é um pastor. Sim. E quem era esse pastor? Pastor Alexandre Joca. Teu tio. Meu tio. Separou porque era sobrinho. Pastor Alexandre, beijão pro senhor aí, pra irmã Rose, pra todos vocês aí que estão no Ceará também. Então, irmã Gláucia também. verdade. Beijão, irmã Gláucia. Então, separou porque era sobrinho? Vem a interrogação. Lógico que não, né? Se não é nepotismo? É, nepotismo eclesiástico, né? Então é o seguinte, existem pessoas jovens que enfrentam esses desafios. Às vezes o pai é pastor e o pai ele tem aquele desafio de separá-lo para o ministério. E às vezes algumas pessoas ficam questionando, por que, filho? Não é. O pastor ele tem visão de águia. Sim. O pastor ele tem visão de Deus, né? A verdade é que o pastor Alexandre já vislumbrava o teu chamado na tua vida. Né? Com certeza. Teve uma determinada situação em que ele viajou para Fortaleza, eu lembro disso muito bem, e ele deixou uma carta. Como Paulo deixava carta ou enviava para Timóteo, ele deixou uma carta para mim de orientação, dizendo, meu filho na fé, meu filho Isaías, né? E então naquele 2007 começou essa trajetória, e em 2008, e eu digo isso em praticamente todos os lugares que eu passo, quando nós estamos vivenciando, né, um contexto missionário, um congresso de missões, um culto missionário, eu costumo sempre propagar isso, que naquele 2008 eu estava em um culto dominical. Era um evento na igreja, eu não lembro ao certo qual seria o evento, mas eu lembro que aquele pastor convidado, eu lembro apenas do seu primeiro nome, o seu segundo nome eu não me recordo, mas é Mário, pastor Mário. E aquele pastor ele dizia o seguinte no final daquela mensagem: eu quero chamar aqui à frente pessoas que querem entregar as suas vidas para a obra missionária. Aquela noite foi a primeira vez que você sentiu arder no teu coração? Foi a primeira vez a chamada missionária naquele culto. Isso era em 2008? Isso era 2008. E aí ele disse, eu quero chamar à frente pessoas que têm uma chamada missionária. E eu confesso para você que eu não me mexi. Eu não me movi, eu não fiz nada. Eu fiquei parado no mesmo lugar que eu estava lá como auxiliar da palavra, na portaria da igreja, sempre servindo. E por que eu não me mexi? Porque eu não sabia ao certo que era a obra missionária. Eu não sabia ao certo por onde começar, o que fazer, como fazer. Eu não sabia o que era isso. E aí ele foi mais claro quando ele disse o seguinte: quem sabe você não sabe o que é a obra missionária, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. E eu disse, opa, essa pessoa sou eu. Eu não sei o que é, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. E ele disse, mas você está sentindo em seu coração algo diferente, uma chama ardendo. O teu coração está inflamado, você está sentindo dentro de você algo diferente. E eu disse, essa pessoa sou eu. Porque eu não sei por onde começar, eu não sei o que é, eu não sei o que fazer, mas eu estou sentindo esse negócio que esse pastor está falando aí. E quando eu me vi, eu já estava lá na frente, de joelhos, lançado aos pés do Senhor. Glória a Deus. E naquele determinado dia, foi onde Deus marcou a chamada missionária na minha vida. Dali tudo começou. Dali foi de onde tudo foi fluindo, vamos dizer assim. Dali tudo foi se expandindo, né? Porque tudo vai crescendo, tudo vai progredindo. Sim, sim, é um sim. progresso. É um processo, né? é um processo. Isso, é um processo. E aí em 2009, eu retorno então do Ceará. Eu tinha outras agendas naquele momento, estava passando por Espírito Santo, Minas, Rio Grande do Sul, alguns outros lugares pregando, e eu retorno para o Rio de Janeiro. Quando eu chego no Rio de Janeiro em 2009, vem 2010, e início de 2010
quem aporta aqui no Rio de Janeiro para trabalhar na Semipa. Como que foi esse processo no início da Semipa? Como tudo aconteceu? Então, vamos lá. Você vem aqui a convite do pastor Alexandre ou do pastor Júlio? Vamos lá. Vamos explicar aqui como que as coisas... Ok. Que é até interessante isso aqui. No 2008 aconteceu isso. No 2009, eu vou para Fortaleza. Eu estava em Tianguá, certo? Na sede da nossa igreja lá e tal. Sim, sim. Então, em 2009, eu vou para Fortaleza. E o nosso querido pastor Alexandre Joca, ele estava fazendo um trabalho de oração na casa da mãe de um dos obreiros do campo. É bom tu resumir toda a história, porque isso aqui não é um podcast de 2, 3 horas, não. Não, Isso tranquilo. aqui... Não, são só assim, etapas, né? Só para o pessoal entender. E aí, ele foi fazer uma oração na casa da mãe desse obreiro do campo, que era justamente na região metropolitana ali. Eu vou falar, Caucaia, alô Caucaia, alô Brasil, alô Caucaia, Jurema, meu irmão. Chama, Caucaia. Chama, Caucaia. Me dê, papai. Perto da Lagoa do Tabapuá, entra ali na avenida ali, eu esqueci o nome, enfim. Dom Almeida Lustosa, Avenida Dom Almeida Lustosa, entra ali. Pronto, lá ela morava numa das ruas ali da Dom Almeida Lustosa, que cruza ali. Ele foi fazer uma oração e Deus curou a mulher. E ali ele viu uma oportunidade de um estabelecimento de uma nova igreja. E eu lembro como se fosse hoje, ele chegou na casa da minha mãe e disse assim, ele tinha acabado de chegar de lá, dessa obra, e ele disse assim, olha, tem uma obra para você realizar. Eu vou te dar posse lá aqui na congregação que a gente vai abrir, na congregação aqui da Jurema, aqui perto de você. É pertinho lá de onde minha mãe mora. E aí eu disse, amém. Amém, glória a Deus e tal. Eu já fiquei com aquela expectativa, aquele desejo no coração. Quando eu cheguei lá, irmão, casa da irmã Maria. Alô, irmã Maria, se você está vendo esse vídeo, um abraço, irmã Maria. Glória a Deus pela sua vida. Vai portar aí para comer um cuscuz na sua casa. Ô, glória. Reginaldo, meu amigo Reginaldo, que é o esposo dela. Vamos lá. Quando eu chego à casa da irmã Maria, a sala, não é, irmã Maria? Pequenininha a sala. Irmãos, e nós começamos a fazer cultos ali. Você lembra muito bem, porque aí é onde a gente chega ao ponto de quando você liberou aquela palavra sobre mim, de orientação, né? Uma palavra até que Paulo diz ali para Timóteo, um versículo bíblico. Você esteve lá, sim, naquele trabalho, e nós começamos aquele trabalho ali, durante o 2009 inteiro. Aí eu vou chegar agora como eu vim aqui no Rio de Janeiro, né? Cheguei aqui. 2009 inteiro. Daquela sala, de repente eu vejo eu e o esposo dela, que não era crente. Ele tinha aversão a crente. E tá lá eu e ele com 2 marretas na mão, derrubando a sala, o bar. Ele tinha um bar do lado da sala dele. Eu lembro do bar. Isso aí. E a gente derrubou aquilo tudo. Aí a gente construiu uma varanda. A gente não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Era um jovem, tava ali. E os irmãos, e Jesus curando, Jesus libertando. E daquela varanda gigante já tinha muita gente. A gente tinha escola dominical. E resumindo, depois daquela varanda a gente foi para um ponto alugado lá perto. E aí o trabalho foi só crescendo. E a gente ganhando vidas para Jesus. Depois daquele longo trabalho que a gente começou no início do ano ali, naquela salinha pequena, nós terminamos 2009 num ponto alugado lá perto, com vidas sendo salvas, sendo libertas, dirigindo os cultos, fazendo festividade lá. E aí nós tínhamos o trabalho que ainda temos até hoje em Palmácia, que minha mãe é missionária lá na Palmácia já há 15 anos praticamente. Ia ter uma cruzada evangelística, onde o presbítero Manuel Domingos, alô Manuel Domingos, que hoje está lá em Alagoas, né? Ele fazia uma viagem missionária por Semipa, uma viagem de pastoreio aqui, Teresópolis e tal. Ele enchia a caminhonete dele, baú, com geladeira, um monte de coisa, para levar para os missionários, para as pessoas necessitadas, alimentos, ofertas, enfim. E ele ia até essa cruzada, que seria num sábado lá na Palmácia. Daqui a 2 horas ele chega na Semipa. Não, vou chegar agora. E aí o meu tio, o pastor Alexandre, disse assim, Isaías,
eu tô com uma previsão de ir pro Rio de Janeiro. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou poder ir. Mas eu vou enviar um representante, eu vou te enviar no Rio de Janeiro. Meteu nos teus peitos. Do nada, isso assim era final do ano de 2009. 2009, já para 2010. Jogou nos teus peitos. Isso aí. Na verdade, isso já era 2010, isso já era início do ano. Já era do início do ano. O iníciozinho do ano. E aí ele disse assim, tá vindo aí presbítero Manuel Domingos, e eu vou perguntar a ele se tem vaga. E aí depois da cruzada, terminou nós todos jantando, ele disse assim, presbítero Manuel Domingos, todo mundo comendo no meio do jantar. Manuel Domingos é o pai do Rodrigo? Pai do Rodrigo Lourenço. Irmão Manel, meu chapa. Meu brother. E aí ele disse assim, irmão Manel, vou fazer uma pergunta aqui pra você. Tem vaga para um cearense pro Rio de Janeiro? Aí ele disse assim, tem, e só tem uma. Olha como Deus trabalha. E era na caminhonete. Do irmão Manel. Na caminhonete do irmão Manel. Irmão Manel na direção, Rodrigo Lourenço e eu, dentro da cabine. Irmão Manel e Rodrigo me trouxeram do Nordeste o melhor queijo que eu já comi na vida. Irmão Manel, manda mais um queijinho daquele lá aí, pelo Rodrigo. Queijo coalho. Queijo coalho. Me dê, papai. Me dê, papai. E aí, uma semana depois, foi num sábado, na semana seguinte, irmão Manel, ó, pessoal de Fortaleza aí, tava parando lá na Avenida Mister Hall. Avenida Mister Hall, parou a caminhonete, eu com a mala. Coloquei a mala lá no baú da caminhonete. Mas tu tem que reduzir, que nós já estamos com 17 minutos aqui. Não, acabou. Não, mas aí que tá, eu queria contar a partir do tempo que tu chegou aqui. Porque ele chegou aqui no Rio de Janeiro para ficar um mês. Sim. Ele veio para ficar um mês aqui, e o que aconteceu? Então, vim, né, tipo, trabalhar, trazer relatórios do Nordeste e tal. Captar recursos também, era um mês. Esse um mês se transformou em 2, Pastor 3. Júlio te segurou. Pastor Júlio, em um determinado momento, perguntou, né? Pastor Júlio tem uma conversa anterior a essa aqui que nós estamos tendo, tem um vídeo anterior aí, você pode clicar lá e assistir a nossa conversa com o pastor Júlio também. Isso aí. Então, me perguntou sobre a minha permanência ou o meu retorno. E o pastor Alexandre Joca, meu tio, já tinha dito, olha, pastor, se ele for útil aí, né, no trabalho e tal, deixa ele aí. E aí o pastor Júlio me perguntou, e eu disse a mesma coisa, pastor, estou sendo útil, posso servir? E dessa conversa, eu permaneci aqui. De um mês se transformou em 3 anos. Em 3 anos. Aí ele vem e fica no Rio de Janeiro. 10, 11 e 12. Fica aqui 3 anos. 3 anos. Isaías solteiro nessa época. Tu retorna depois, em 2012, para o Ceará, para poder se casar com a dona Rebeca? Isso, eu retornei em 2013, trabalhei como missionário de campo em Tianguá e caso em 2014. Em 2014 tu casou? Eu casei em 2014. Rebeca tá lá no Ceará agora, Isaías está quase indo para lá. Rebeca, um beijo para você, para a filhinha querida, tão linda, que Deus abençoe vocês. Estamos aguardando você aqui de volta em janeiro. E aí tu casa com Rebeca. E quem celebrou o nosso casamento? Pastor Júlio. Pastor Júlio César Teixeira Machado. Que foi lá pro Ceará para poder te casar. Isso aí. Se não bastasse um sacerdote celebrante, tinha 3. Glória a Deus. Pastor Júlio, meu tio, pastor Alexandre Joca, e o tio da Rebeca, pastor Iranley Vieira de Souza. Um abraço. Era 3 sacerdotes abençoando, meu irmão. Glória a Deus por isso. E aí, ficamos lá em Fortaleza, foram vários e longos processos. Sim. Aí tu fica de 2014 até... 2000... Até o retorno agora? Até 2020? Até 2021. Até 2021, qual mês? Porque eu cheguei em 31 de janeiro de 2021. Então tá, então tu ficou de 2014 até de 2021, vamos dizer assim, anos. De certa forma, tendo uma vida secular fora do ministério lá. Isso fora do ministério, no sentido eu continuei, em relação à obra missionária, quer dizer. Porque eu continuei pregando, exercendo o ministério local na igreja. Porque 2010, 11, 12, ele ficou praticamente integral aqui na obra missionária. E aí ele retorna para se casar com a Rebeca e fica lá, vamos dizer assim, a parte da obra missionária, tendo que trabalhar secularmente e tal. Isso, eu tinha ministério local da igreja ali, mas eu trabalhava secularmente. Sim. Minha esposa também agora, nessa última etapa, pouco antes da gente vir, pelo menos 2 anos antes, ela trabalhou como, ela é enfermeira, né? Como enfermeira-chefe do posto de saúde, do PSF Joana Regis, alô Antônio Diogo. Mas aí tu chega aqui no Rio em janeiro de 2021. Isso. Antes disso, tu havia me contado que o pastor Júlio tinha estado em Fortaleza. Opa, foi a virada. E ele, então, exatamente, ele foi atrás de ti. Como foi essa conversa pro teu coração? Pro teu coração e de Rebeca também, o coração de Rebeca.
Como foi as palavras do pastor Júlio para que teu coração e o dela realmente voltasse a se encaixar na obra missionária? Então, lembrando que nós havíamos vindo aqui em 2017, eu e Rebeca. Sim. Rebeca estava grávida 1 mês da nossa filhinha Cecília. Passamos uns 20 dias aqui. Sim. Então, tudo bem. No 2019, lembrando que as minhas conversas com o pastor Júlio sempre foram muito esporádicas. Eu falava com ele em abril, só ia falar com ele lá em novembro, e olha que era só uma paz do Senhor, tudo bem, ok, tchau. Sim. Mas naquele 2019 foi diferente. No final do ano, eu lembro como se fosse hoje, ele me mandou uma mensagem, já quer ter que ter um corte, mano. Gente, o papo aqui é assim mesmo. Já informal. Calma aí, filho de Deus. Nosso papo aqui realmente é informal. A ideia da conversa é essa. É uma conversa de 2 amigos e a ideia é de te inspirar. Isso aí. Inspirar acerca daquilo que Jesus tem para fazer na sua vida. Isso aí. Então, isso é forte. Então, ele me manda uma mensagem e a mensagem é bem objetiva. Ele diz o seguinte: Isaías, estou indo a Fortaleza no dia 15 de dezembro. Lembra como se fosse hoje. Gostaria de abraçá-los. Ponto. Só. Quem conhece o pastor sabe que ele é muito objetivo. Entendeu? E aí eu comentei com a Rebeca. E aí eu disse assim, olha, irmão, de quem eu recebi a mensagem? Pastor Júlio. Eu achei estranho, porque tipo, entendeu? Eu disse, e aí, vamos se organizar pra gente ir em Fortaleza? Ela disse, vamos. Eu conversei com a equipe da juventude local da igreja, conversei com um pastor local e disse, pastor, nós vamos ter um culto no sábado, só que no sábado eu vou precisar já ir pra Fortaleza, porque no domingo de manhã eu vou estar com o pastor Júlio, só autoriza, aquela coisa toda. Autorizou, transferimos aquele culto que seria no sábado para uma outra data. E tudo bem, fui para Fortaleza no sábado, domingo de manhã, 5 horas da manhã. Eu tô lá na rodoviária, na conhecida rodoviária do Antônio Bezerra, que a galera chama de rodoviária dos pobres, né? Mas não é dos pobres, não. E aí pega o pastor Júlio, que ele já estava vindo de Tianguá, ele já estava vindo de uma jornada Piauí, Ceará, e ele veio de Tianguá. Peguei ele, levei lá para casa, né, dos meus pais, tal. E tudo bem. E foi naquele domingo que tudo mudou, porque ele queria visitar a Igreja da Paz, pastor E.B. Uber, que ele já não era mais pastor ali em Fortaleza, já estava em São Paulo, e fomos lá. E para quem não sabe, a Igreja da Paz... Mas o que ele te falou? Vamos lá, a Igreja da Paz em Fortaleza fica perto ali do Beach Park. E eu disse pro pastor, né? Eu disse, pastor, sair da igreja, vamos ali na praia do Beach Park, tal, bonito. E naquela trajetória, ele me perguntou como era a minha vida, como era que eu estava empreendendo, como é que eu estava mantendo minha família. Eu fui contando para ele minhas técnicas de venda, quantos clientes eu tinha, falando de negócios. Sim. E somente isso. E sentado lá naquela mesa, lá, na verdade, eu peguei no braço dele assim, eu tô revivendo aquela cena, eu peguei no braço dele assim, e disse assim, pastor, o senhor sabe que eu estou empreendendo. Mas, rapaz, eu disse pra ele, mas a chama missionária não se apagou do meu coração. Quando eu disse aquilo pra ele, ele disse assim... Talvez você esteja ouvindo a gente achando que a tua chamada está morta. Achando que a tua chamada está apagada, mas tudo tem um tempo. Verdade. E ele olhou pra Rebeca e disse assim, Rebeca, você permite eu andar ali um pouco com Isaías? Preciso conversar com ele. E foi meio assim como Jesus na beira da praia, cara. A gente foi caminhando ali na praia e aí ele começou a me falar algumas coisas do quanto a obra missionária, né, a base missionária precisa de pessoas. E ele me falou muitas situações, muitas coisas. E aquela conversa foi fluindo. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi, pastor, qual a orientação que o senhor me dá a partir de agora? Com quanto à minha família, com quanto os próximos passos, com quanto à minha esposa? O senhor acha que eu devo orar no secreto para Deus trabalhar no coração de todas as pessoas, né? Prover todas essas situações? Ele disse assim, não é tempo de orar em secreto. É tempo de fincar as estacas, as situações. E eu disse, mas como que eu vou comunicar isso para minha esposa, para a família? Como que eles... E aí é onde entra a autoridade do sacerdote. Sim. E foi onde naquele momento ele disse, eu vou falar com Rebeca. E eu pensava que ele ia fazer aquilo à noite. Não, no retorno, a gente entrou no carro, que a gente estava voltando, ele olhou e disse, Rebeca, né? Com aquela voz dele. Pastor Júlio, muito obrigado por sua autoridade sobre as nossas vidas. Que Deus te dê
ainda uma multidão de ovelhas. Em nome de Que Jesus. tua autoridade flua para a vida de todas elas. Amém. Queremos ver isso também na sua vida. Aleluia. Profetizamos isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém. E aí ele já começou a conversar. E ele relembrou 2017. Ele disse, você conheceu o nosso povo, conheceu lá o nosso lugar. E ele começou a falar sobre essa realidade da carência, da obra missionária. E aí, a partir dali, já acendeu no coração da Rebeca. Novamente. No meu já estava pegando fogo. Sim, no coração da Rebeca, por quê? Porque quando a gente entrou no quarto lá, ela disse assim, olha a pergunta que ela me fez. Muitas pessoas não sabem dos bastidores. Ela olhou para mim assim, como vai ser? Onde é que a gente vai morar? São as preocupações normais de uma mulher que precisa de segurança. Só que eu não vi como preocupações, mas eu vi como expectativas. Ela já aceitando. Já perguntando. Né? Então eu disse, olha, Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar de tudo. E aquilo era o quê? 2019. Quando chega o 2020, explode a pandemia. Sim. E aí vem todo um processo em que eu entendo que foi permissão de Deus. E aí vem todo um processo muito doloroso. Né? Tipo assim, eu perdi muitas coisas. Eu sofri um grave acidente numa rodovia do estado. Menos de um mês depois eu perdi meu pai. Teu negócio, como tantos negócios de tantos amigos e irmãos, quebrou, Sim, de certa forma. Sim, na verdade, quebrou porque eu deixei Deus quebrar. Né? O meu eu deixei Deus quebrar. Sim. Eu estava numa ascensão no ramo de delivery. Prefeito da cidade, alô Davi Benevides. Prefeito da cidade mandava parar o carro lá, comprar os nossos produtos. No ramo de hamburgueria, né? Eu tinha uma hamburgueria. Gente famosa, estava em ascensão. E Deus estava me testando, me moldando. E depois daquele acidente eu disse para Deus, Deus, é o Senhor quem está me chamando. Então a partir de hoje eu entendo que é a hora de parar tudo. E muita gente não me compreendeu. Porque eu disse para Deus, se é o Senhor que está me chamando, o Senhor vai prover. E Marcelo, eu não sei te explicar como, mas eu só sei te explicar, te declarar uma coisa, que Deus proveu. Não sei como, mas Deus proveu. Deus faz milagres. Porque minha esposa perguntava, como é que pode? Tu vai parar todos os teus negócios, todas as vendas, como que vamos manter a casa? E eu disse, o Deus que está nos chamando vai manter. E Deus enviou de onde eu menos esperava. Sem vender um hambúrguer, sem vender um produto qualquer que eu tivesse para venda. Eu comecei a fazer liquidação, desfazer de tudo. Eu me desfiz de tudo. E Deus honrou o meu poder de decisão. E aí chega o tempo, você acerta os últimos detalhes com o pastor Júlio para vir de vez trabalhar na Semipa. Isso. Só antes, um detalhe, a Rebeca teve Covid 2 vezes. Então foi um processo muito doloroso. Minha esposa na linha de frente, eu perco meu pai, sofro um acidente, tive que me desfazer de todos os negócios. Então, e eu lembro que em meados de junho, acho que era maio, junho, eu ligo para o pastor Júlio. Eu estava também suspeito de Covid na época, mas deu negativo, enfim. Eu estava em isolamento e eu falo com o pastor Júlio. Eu ligo para o pastor Júlio e digo assim, pastor, em setembro, eu queria vir aqui em setembro. Em setembro eu vou ir. Só que aconteceu que foi em agosto. E eu vim passar em pleno 2020, no auge da pandemia ainda, né? 15 dias com o pastor Júlio. E aí é onde, a partir desse momento, tudo se encaixa. Sim. Eu vim meio que para resolver situações, detalhes, né? E aí passa agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Enfim, 5 meses depois, a gente chega A porta aqui. à porta em São José do Vale do Rio Preto. O município missionário. E eu quero me posicionar como profeta de Deus aqui. Desse lugar ainda serão enviados muitos missionários para vários lugares do mundo. E eu creio. E eu creio nisso. E eu creio nisso. Eu vou encerrar o vídeo agora, porque eu vou fazer uma parte 2 com o Isaías. E aí ele vai contar a partir do momento que ele chegou no Rio e tudo começa a acontecer novamente aqui na Semipa. Mas que essa primeira parte já possa inspirar o teu coração. E que haja uma expectativa aí no teu coração para a parte 2. Para aquilo que vamos
continuar falando aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus cumpra na sua vida todo o propósito e que ainda que algo esteja morto aí no teu coração, seja reavivado pelo Espírito Santo. Há uma nova perspectiva de Deus para a sua vida. E as promessas não estão mortas. Elas estão adormecidas e a seu tempo Deus vai te levantar e vai te usar poderosamente naquilo que é o teu chamado. Nós abençoamos a sua vida hoje, em nome de Jesus.